Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem tomar assento. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bênção para todos nós nessa noite. Em nome de Jesus. Glorifico a Deus, irmãos. Porque nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, 2 versículos bíblicos, que é a base da palavra que o Senhor tem para nós. Glória a Deus. Quando o irmão estava orando, ele disse assim, seja o que Deus queira que nós ouvimos e não o que a gente quer. Glória a Deus. Então é o que Deus preparou para nós. Glória a Jesus. E o que Deus preparou para nós, irmãos, é coisa boa. Glória a Jesus. O alimento de Deus é para fortalecer a nossa alma. Glória a Jesus. Então, vamos lá. O tema da mensagem, irmão, é esse. As duas justiças bíblicas. Então o tema da mensagem é as duas justiças bíblicas. Glória a Jesus. Glória a Deus. Isaías 64:6. Glória a Jesus. É o primeiro verso bíblico. Glória a Jesus. Isaías capítulo 64, quem trouxe a Bíblia acompanha. Glória a Jesus. Quem não trouxe, anota. Glória a Jesus. E você vai ler com bastante calma. E Deus vai falar com você de uma forma grandiosa. Irmãos, Isaías capítulo 64 e versículo 6. Está aí no telão. Aproveitando a oportunidade, quero dizer para os irmãos que passam aí. No telão, né? Esses dois jovens, irmãos, isso é uma bênção para nós. Principalmente para mim, irmãos, que eu não tenho a facilidade de estar movendo a Bíblia com rapidez, mas quando eles colocam ali, fica mais fácil para a gente estar falando. Então, que a bênção de Deus seja sobre a vida desses moços, em nome de Jesus. Isaías, capítulo 64, versículo 6. Glória a Jesus. Os irmãos encontraram? Glória a Jesus. Diz assim, essa é a primeira justiça, tá, irmãos? A primeira justiça. Nós vamos falar das duas justiças bíblicas. A primeira é essa. Isaías 64, versículo 6. Vamos ler todos nós juntos? Diz assim, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo, e todos nós caímos como a folha, e nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. Essa é a primeira justiça. Essa é a primeira justiça. Essa é a justiça, irmãos, humana. É a nossa justiça. Amém? Essa é a justiça humana, é a primeira justiça. Vamos para a segunda? E aí a gente vai caminhando na mensagem, né? Segunda justiça. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém? Está aí no telão. Não, vamos ler tudo juntos. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Glória a Deus. Essa é a segunda justiça. Essa justiça, irmãos, ela é a justiça de Deus. Ela é reta. Ela é perfeita. Ela é
Irmãos, perfeita. Ela é recheada de misericórdia. É a justiça de Deus. Essa é a reta justiça. Então, na primeira justiça, irmãos, que é a justiça humana, glória a Jesus, a justiça humana, os irmãos observem, irmãos, que pouco forte, né? Essa palavra, Isaías 64, é forte ela. É o juízo de Deus, irmãos, ele é muito forte. Ele é muito forte. Então o Senhor nos aconselha, quando nós estamos evangelizando, irmãos, quando nós estamos evangelizando, o Senhor fala assim: goteje a doutrina. Goteje a doutrina. É como orvalho. Porque nós, irmãos, somos comparados com uma planta. O ser humano é comparado como uma planta. Salmo de número 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como uma árvore. Então o ser humano, irmão, é comparado com uma planta. Então o juízo de Deus será como uma árvore. Aí Jesus, ensinando-nos também, ele disse assim: pela árvore você conhece o fruto. Então nós somos comparados com uma árvore. E como a justiça de Deus, irmão, é muito forte, eu achei essa justiça humana muito forte, irmão. Ela é forte. E Deus, irmãos, ele faz uma comparação da justiça do homem. Ele compara, irmãos, olha aí, com um trapo de imundícia. A nossa justiça, irmãos, é como um trapo de imundícia. E eu fiquei pensando assim: esse trapo de imundícia, irmão, deve ser uma coisa muito desprezível. Uma coisa que não tem valor, irmão, um trapo de imundícia. Eu fiquei pensando, Deus, o trapo de imundícia não serve para nada, irmão. Qual utilidade tem um trapo de imundícia? A gente pode pensar algo desprezível, sem valor. Então é essa, irmão, a nossa justiça. A nossa justiça. Pela nossa justiça, nós julgamos as pessoas. Mas o Senhor fala para nós assim: não vale nada a sua justiça. Ela é como um trapo de imundícia. E ela, irmãos, a justiça humana, ela é nociva. Ela é agressiva. Ela é discriminatória. Ela é tudo de ruim, irmãos. Por isso que o Senhor, nosso Deus, fala assim: é como um trapo de imundícia. A minha justiça, a justiça do homem, é como um trapo de imundícia. E ela traz muitos males, irmãos, para nós. Ela tem que ser descartada da nossa vida. Nós não podemos usar, irmão, a nossa justiça para nada, irmão. Porque ela vai trazer problemas para nós, que já servimos a Deus. Ela vai trazer para nós, irmãos, problema para os obreiros. Ela vai trazer problema para todos nós, a justiça humana. O Senhor comparou com um trapo de imundícia. Não serve para nada, irmãos. Não serve para nada. A não ser para ser lançada fora. E então, qual justiça nós vamos usar, pastor, na nossa vida? Nós vamos usar a segunda justiça, que é a justiça de Deus. Através da justiça de Deus, irmão, nós somos vencedores. Nós não erramos. Nós, irmão, conquistamos as bênçãos de Deus se nós adotar na nossa vida
a justiça divina. Amém? Então, são as duas justiças. A justiça humana e a justiça divina. Então, vamos, irmãos, por gentileza. 2 Reis, capítulo 5, e versículo 11. Glória a Jesus. Lá vai estar presente as duas justiças. Glória a Jesus. Os irmãos, pode ir. Glória a Jesus, com calma. Irmãos, aproveitando aqui a oportunidade, eu quero dizer para os irmãos, de fato e de verdade, viu, irmãos? Deus responde à oração dessa igreja. Glória a Jesus. Deus responde à oração dessa igreja. Eu tenho pedido para Deus salvar a minha família. Eu tenho pedido. E um dos meus sobrinhos, Deus, irmão, fez algo tremendo. Deus fez ele me procurar. Ele me procurou. Nós obtivemos diálogo, irmão, que nunca nós conversamos sobre esse assunto. Entramos na Bíblia, ele me convidou para ir na casa dele, para ensinar a Bíblia para ele. Irmãos, vamos continuar orando que Deus, eu creio que Deus vai trazer ele aqui. Irmão, não desista da sua família. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 5. Irmãos, eu nunca imaginava assim, porque eu pedi oração. Mas eu não imaginava a rapidez, irmão. Como Deus foi rápido, irmãos. Deus tem pressa em salvar a nossa família. Glória a Jesus. 2 Reis, capítulo de número 5. Glória a Jesus. E versículo... Glória a Deus. Os irmãos, tenham paciência, irmãos, porque essa palavra é para nos curar. Viu? Tem muita gente enferma, irmãos, dentro da igreja. Viu? Obreiros enfermos. Deus vai mostrar para nós aqui, irmãos. Obreiros, dirigentes enfermos. E o Senhor tem a cura para nós. Glória a Jesus. Então, 2 Reis, capítulo 5, e versículo... Glória a Jesus. 2 Reis, capítulo 5. Irmãos, vamos lá. É uma passagem muito grande. Mas fala, irmãos, de um homem chamado Naamã. A Bíblia diz que ele era grande ele era. Porém, leproso. E Naamã, irmãos, recebeu uma bênção de Deus. Alguém falou do Senhor dos Exércitos que cura para Naamã. Agora, irmão, Naamã, ele se direcionou para ali estar com o profeta Eliseu, porque assim foi a orientação daquela menina. Glória a Jesus. Aquela menina. E Naamã foi, irmãos. Chegando ali, no versículo 11, 5:11. Chegando ali, irmãos, Naamã, ele se apresentou diante de Deus. Ele apresentou-se, irmão, mas ele usando a justiça humana. Irmãos, a justiça humana não serve para nada. Ela é um trapo de imundícia. E Naamã disse assim, primeiro o homem de Deus disse para ele assim, olha, você vai no Jordão e dá 7 mergulhos no Rio Jordão. É a justiça de Deus. Mas Naamã, ele disse assim, não, mas ele se indignou muito. E foi dizendo, eis que eu dizia comigo, olha a justiça humana, irmãos. A justiça humana, ela traz um risco para nós de voltar leproso. Quem entra na casa do Senhor, irmão, entra leproso, mas sai curado em nome de Jesus. Mas se eu entrar, irmãos, usando a justiça humana, eu vou entrar leproso e vou voltar leproso. Então, irmão, a justiça humana não serve para nada. Porque é como um trapo de imundícia, é a palavra que está dizendo. Então, Naamã, ele começou a usar a justiça humana. Eis que eu dizia comigo, ó. Eu dizia comigo. Certamente ele sairá querendo ensinar o profeta. Querendo ensinar o homem de Deus.
querendo ensinar a Deus, irmão, como trabalhar. Então, irmãos, o que o Senhor diz para nós é o seguinte: obedeça o homem de Deus, irmãos. Entra na justiça divina. Adota para a sua vida a justiça divina. Porque se você entrar aqui, irmãos, entrar querendo fazer do seu jeito, que é a justiça humana, você vai voltar leproso. E agora Eliseu disse para ele assim, olha, ele disse, certamente sairá querendo ensinar o homem de Deus. E não são, porventura, os rios lá mais formosos? Enfim, irmãos, eu estava, pastor Adilson, lá de São Paulo, onde eu congregava, ele me direcionou para conversar com uma irmã que ela era tradutora. Ela era tradutora, era uma pessoa ali bem sucedida. Aquela irmã era uma doutora. E aí o pastor Adilson, pastor Pedro, cuida dela e orienta ela. E eu fui orientar aquela irmã, irmãos. E eu falei, irmã, a senhora precisa frequentar a escola dominical. Porque é os primeiros ensinamentos e a senhora precisa. E ela disse assim para mim, mas eu não posso, pastor Pedro. Por quê, irmã? Porque eu sou doutora. Eu já sou doutora, eu não posso ser aluna. Eu só vou se eu for professora. Então, irmãos, ali eu falei, irmã, mas é o seguinte, a senhora é doutora lá no mundo, a senhora é grande lá no mundo, que nem na mãe. Mas aqui dentro a senhora tem que ser aluna. Nós somos alunos, irmão, nós somos eternos alunos de Deus. Glória a Deus. E ali, irmãos, infelizmente, ela não frequentou a escola dominical, não veio, irmãos, e voltou. Do jeito que ela veio, ela voltou. Sabe por quê? Quer usar a justiça humana. Não funciona, irmãos. Não funciona. Ela não funciona em lugar nenhum, porque ela é como um trapo de imundícia. Ela tem que ser descartada, jogada fora. Não serve para nada. Agora, e ali, irmãos, vou resumir aqui, tá, irmãos? Tem muita coisa aqui nesse texto, mas eu vou resumir, porque nós vamos passar para outros textos. Então, a justiça humana, ela pode nos fazer voltar leproso. Veio leproso, a lepra, irmãos, é o problema da vida. A lepra é as doenças, a lepra é a vida dando tudo errado. Isso é que é a lepra. Não é ela física, não, ela é espiritual. Então, irmãos, lá fora, nem a justiça humana lá fora não serve também. Então aqui nós temos que adotar para nós a justiça divina. Aí Eliseu falou assim para ele, o profeta disse assim para ele, o profeta nem falou com ele. O profeta mandou falar para ele. Sabe por quê, irmãos? Porque quando o profeta mandou falar com ele, Deus estava curando Naamã. Porque tem pessoas, irmão, que vêm, ele precisa estender o tapete vermelho para ele. Senão ele não está bom. Isso é a justiça humana. Não, eu preciso ser atendido, o profeta tem que fazer isso. Não, irmãos, é do jeito de Deus. Deus falou, só fala para ele dar os 7 mergulhos no Rio Jordão. Irmãos, e tem que dar os 7 mergulhos. O que Deus falou para fazer, tem que fazer. Eu vou dar só 6 mergulhos, não vai dar certo, não. Uns 5 mergulhos tá bom. Isso é justiça humana. Tem que ser 7 mergulhos. Mas aí, irmãos, o que é os 7 mergulhos? O que será que é os 7 mergulhos? Primeiro Deus falou para ele, você tem que descer e mergulhar. Você tem que descer e mergulhar. Depois, disse, você tem que dar 7 mergulhos. Irmãos, os 7 mergulhos
é a totalidade de obediência que eu e você temos que ter na casa do Senhor. O pastor fala assim, irmãos, tem que fazer isso. É um mergulho. Pastor, olha ali, ó. Escola dominical é outro mergulho. O pastor fala assim, irmãos, vamos orar, outro mergulho. Irmão, perdoa, é outro mergulho. O 7, irmãos, é a perfeição de Deus, não tem número não. 7 vezes 7, é 70 vezes 7, Pedro. Você tem que perdoar infinitas vezes, irmão. Então, tudo que sai do púlpito, você tem que mergulhar. Se você não mergulhar, irmão, você vai voltar leproso. Glória a Jesus. Eu perguntei para Deus, Senhor, o que é esse 7 mergulhos? O Senhor tem que me explicar para me entender. E Deus falou assim, é a totalidade de obediência que vem do púlpito da igreja. O pastor está te orientando, irmãos. Os obreiros estão te orientando. Dá esse mergulho em nome de Jesus. Sua pele vai ficar espiritualmente falando como a pele de bebê e as pessoas vão ficar impressionadas com você. Aleluia. Hoje minha cunhada falou assim para mim, ô meu cunhado, você está bonito, hein? Você está bonito. Eu falei assim, é verdade mesmo, eu estou bonito mesmo. Eu estou bonito mesmo. Sabe por quê? É por causa dos mergulhos, irmão. Aleluia. E aí eu falei para ela assim, olha minha cunhada, assim, a mãe desse sobrinho que eu estava evangelizando, é que a ótica do mundo, ela é uma ótica de beleza, de padrões de beleza errado, irmão. Ela é uma ótica de padrão de beleza errado. A ótica de padrão de beleza é a justiça divina. Não tem ninguém feio não para Deus não, irmão. Feio para Deus é o pecado. Feio para Deus é o desobediente, isso é feio para Deus. Todos são bonitos de Jesus. Sabe por quê? Porque você está mergulhando. Glória a Deus, você está mergulhando. E quando você levanta, você vê que está melhorando as coisas. Glória a Jesus. Glória a Deus. O pastor fala uma coisa, você fala, vou mergulhar. Mergulhar quer dizer acreditar, viu, irmãos? Descer quer dizer você ser humilde diante de Deus. É a única maneira de sermos curados da lepra. Glória a Jesus. Ficamos um pouco aqui, irmãos. Agora tem mais coisa aqui, vamos aqui em diante. Então Naamã quis usar a justiça humana, mas Deus, irmão, é tão misericordioso. Olha como que Deus é misericordioso. Deus já havia usado a menina, não via? A menina? Mas agora Deus usou os servos de Naamã. Glória a Deus. Irmãos, tenha cautela de julgar as pessoas dentro da igreja. Sabe como é que Naamã, quem abençoou Naamã, irmãos? Depois? Foi os servos de Naamã. Mas, meu senhor, se o profeta pedisse coisas mais difíceis, o senhor não faria? Faria. Então, o que é dar 7 mergulhos? E Naamã foi e deu 7 mergulhos. Irmãos, não despreze as pessoas dentro da igreja. Porque Deus pode usar ele para você. E você receber a vitória em nome de Jesus. Assim diz o Senhor para nós, nessa noite. Use a justiça de Deus. Então, a justiça de Deus cega também. A justiça humana, ela cega. Ela cega as pessoas. Ela cega o obreiro. Ela cega-nos a justiça humana. Vamos ver aqui, irmãos? Glória a Jesus. 1 Samuel, glória a Jesus. A justiça humana cega o homem de Deus, viu? Glória a Jesus. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 16. Glória a Jesus.
versículos 6 e 7. Glória a Deus. Samuel era profeta, Samuel era sacerdote e Samuel também foi juiz. Mas um dia, irmão, Samuel, ele deixou a justiça humana tomar conta por um momento da sua vida. E ele quase cometeu um erro, irmão. Mas Deus interviu. E Deus falou, Samuel, nas minhas palavras falando, eu não uso essa justiça humana. Os irmãos lembram que em João 7,24 diz assim, não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, 1 Samuel, capítulo 16, irmão. Capítulo 16, por favor. Fala já, né? 16. 6. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe. Quem viu foi Samuel. E disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Sabe o que Samuel disse? É esse mesmo. É esse aí. Ele é bonitão, irmão. Ele é altão, ele é forte. É esse aí. Ele é grande, ele é forte. É esse aí. Versículo 6, né? Versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atente para a sua aparência. Não use a justiça humana. Nem para a grandeza da sua estatura. Porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Deus olha para o coração. É por isso que você está aqui. Seu coração, irmão, é aquela terra produtiva. É aquela terra fértil. Aleluia. Que Deus pode investir nela. Aleluia, porque vai frutificar. Por isso que nós estamos aqui. Porque Deus, Ele olha para o coração. E Samuel, irmãos, a justiça humana, ela cega o obreiro. Nós temos, irmão, que pedir para Deus eliminar da nossa vida a justiça humana e para nós adotarmos a justiça divina. E aí Deus, Samuel falou, tudo bem. Tem mais algum mancebo? Tem, é o menor. Tem o menorzinho, está lá no campo. Ele é o menor? É. Ele é o menor, mas ele é valente. Ele é o menor, irmão, mas ele não tem medo de problema. De gigante, ele não tem medo. De urso, de leão, ele defende a ovelha. Ele é o menor, mas ele é valente, lutador. Ele é bravo. Deus investiu em Davi. Ele era o menor. Essa é a ótica de Deus, irmão, na seleção de obreiro. Deus, Ele sempre investe no menor. Sempre investe naquilo que não são, para confundir os que são. Essa é a ótica de Deus, a justiça divina. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, nós, irmãos, como obreiro, nós temos que ter cuidado. Se a gente for usar a justiça humana, irmãos, a gente fica cego, viu? Glória a Jesus. Ou míope espiritual, né? Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Muito bem. Vou falar aqui, irmãos, porque a hora já foi. Eu só vou falar aqui. Os irmãos se lembram quando Jesus, na multiplicação dos pães e de peixes, que alimentou 5.000 homens, Jesus, um dos discípulos disse assim, tem um menino ali com 5 pães e 2 peixinhos. Tem um menino ali com 5 pães e 2 peixinhos. Aí o discípulo André, irmãos, olha a justiça humana, irmãos, como que é, ela cega o obreiro. Ela nos cega. E André falou assim, tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Às vezes, irmãos, nós olhamos para a aparência da pessoa, mas você não sabe o que Deus vai fazer na vida daquela pessoa para abençoar outras pessoas.
E ali, aquele menino, André, irmão, desprezou aquele menino. Mas Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos da mão do menino, é peixinho. Não era peixe, né? Porque se tiver escrito peixe, irmão, alguém que quer contradizer a palavra, dizer talvez seja uma baleia, né? É por isso que alimentou 5.000, mas não era não, irmão, era peixinho mesmo. Passou pela mão de Jesus, Jesus multiplicou, e aquele menino, irmãos, que ninguém sabe o nome. Deus usou aquele menino para realizar uma grande obra. Glória a Jesus. Então, irmão, Deus quer usar você também. Glória a Deus. Deus quer usar você também. O adversário, irmão, ele quer colocar em nós, irmãos, ele quer colocar em nós o autodesprezo. O autodesprezo. O adversário quer colocar em nós para nós não fazer a obra de Deus. E ali, Paulo na prisão, Deus revelou para Paulo, para escrever para Timóteo: não despreze o dom que há em ti, ao qual te foi dado por profecia e a imposição da mão do presbitério. Então Deus falava assim: você está se autodesprezando. Irmão, levante a sua cabeça, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, irmãos. Se alguém usou a justiça humana contra você, você descansa no Senhor, porque o que prevalece na casa de Deus é a justiça divina. Glória a Deus. Alguém desprezava Timóteo, irmão, e Deus falou assim: olha, ninguém despreza a sua mocidade, porque ele era jovem, esse menino aí, isso aí não é pastor não. Ele é muito jovem. A mãe dele é judia, mas o pai dele é grego. E começa a falar, irmãos, para você desanimar, para vir um alto desprezo na sua vida. Mas você levanta a sua cabeça, glorifica a Deus, porque quem te chamou para essa obra foi o Senhor dos Exércitos. Fica só no Salmo 81, versículo 10. Abre bem a sua boca, que eu te encherei. Aleluia. A sabedoria divina vem sobre a sua vida. Deus vai te usar, irmão. Em nome de Jesus Cristo, Deus vai te usar nessa terra. Glória a Jesus. Porque o que está prevalecendo na sua vida é a justiça divina. Glória a Deus. Abra sua boca e Deus vai te usar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu fiz aqui uma lista tão grande, irmão. Vou falar aqui mais uma. A justiça humana, pastor, já estou encerrando. Aqui é que, irmãos, eu tenho que falar isso aqui. A justiça humana, irmãos, ela atrai a lepra. A justiça humana atrai a lepra. Uzias, Deus abençoou Uzias. Era o rei Uzias. Deus abençoou Uzias. E Uzias, irmãos, ele exaltou o seu coração. Agora Uzias achou: bom, Deus me exaltou, eu sou rei, eu posso fazer o que eu quiser. Deus exaltou-nos, irmão. Deus nos exaltou. Mas eu e você não podemos fazer o que a gente quer. Moisés, fala com a rocha. Bater na rocha. Você não vai entrar na terra, não. Não, mas eu tenho experiência com Deus. Deus fala comigo face a face, mas você desobedeceu, você não vai entrar. Sabe por quê, irmão? Não dizendo que Moisés leproso não, tá, irmão? Eu estou dizendo que Uzias ficou leproso porque ele desobedeceu, ele usou a justiça humana. Ele falou: eu posso oferecer sacrifício. Mas Deus, aí o sacerdote falou: saia daqui. 80 sacerdotes saem, porque não lhe compete oferecer sacrifício. Então, irmãos, tenhamos cuidado na casa do Senhor, irmãos. Vamos deixar a justiça de Deus tomar conta da nossa vida. Glória a Jesus. Porque o Senhor, Ele quer nos dar vitória. E a justiça humana atraiu a lepra para Uzias morreu leproso. Está vendo, irmão, como não vale nada a justiça humana?
Nós temos que descartar da nossa vida. Irmãos, entra na igreja, ó. Deixa Deus falar com você. Não queira mudar nada. Deixa Deus te mudar. Amém? Então, a justiça humana atrai a lepra. Ficou leproso. Estava na bênção de Deus, mas achou que podia fazer de tudo. Então, irmão, o Senhor está conosco. Essa é uma palavra de conscientização. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, são essas coisas que o Senhor tem para nós nessa noite. Glória a Jesus. Pastor, me dá mais 5 minutinhos. Eu preciso falar algo aqui. Glória a Jesus. Nós vamos aqui precisar ler mais alguns versículos, irmão. A justiça humana, ela nos impede de crescer. Ela nos impede de crescer. Paulo, irmãos, ele disse assim no 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. A justiça humana nos faz ser menino. Você nunca cresce, irmão, se você querer usar a justiça humana. 1 Coríntios capítulo 13 e versículo 11. Glória a Jesus. Amém? 13 e 11. Para encerrar, tá, irmãos? Esse é o último. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, Paulo está dizendo assim, quando eu era imaturo, eu falava como uma pessoa imatura, eu pensava e agia como imaturo, mas logo que cheguei à maturidade espiritual, eu deixei as coisas de menino. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Glória a Jesus. Paulo teve um grande conflito, irmão, com Barnabé. A Bíblia diz que é uma grande contenda entre Paulo, capítulo 15, versículo 36. Glória a Jesus. Passa por 37, por favor, querido. Muito bem, olha. Paulo, Barnabé, João Marcos e Silas. Paulo, ali, ele teve uma grande contenda com Barnabé por causa de João Marcos. Não vou levar João Marcos nessa viagem, porque ele me abandonou na viagem anterior. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João Marcos. A João, chamado Marcos. Passa para o 38, por favor. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Pampilha lhe tinha apartado dele, e não o acompanhou naquela hora, 39. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Viu, irmãos? A justiça humana usada por Paulo não serve, João Marcos não serve. João Marcos não serve. Agora vamos em 2 Timóteo, capítulo 4. Isso aí é coisa de menino, viu, irmão? Esse irmão aí não serve, não. Isso aí não serve, não. Se ele não servisse, ele não estava aqui, irmão. Deus não chamava ele. Glória a Jesus. Isso é justiça humana. Faz com que a pessoa seja um menino imaturo. Mas agora, em 2 Timóteo, glória a Jesus. Versículo 11. Capítulo 4, versículo 11. Agora Paulo não era mais menino. Agora ele chegou a ser homem. Ele disse assim, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze contigo, porque me é muito útil para o ministério. Agora Paulo era maduro. Então, a justiça, agora ele estava usando a justiça de Deus. Quando ele usou a justiça humana, ele desprezou o seu companheiro. Irmão, o nosso companheiro pode ser fraco. Ele pode ter falhado.
mas poderoso é Deus para capacitá-lo, erguê-lo novamente para fazer a obra do Senhor. A mim e a você compete usar a justiça divina em todas as áreas da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.